letra é essa, dona Maria? B e essa? Ó, essa daqui é qual? Ó. E essa? A. Essa sabe que nome é esse? B-O-A. Foi proibida a blusa amarela entrar, mas quando eu entrei foi 2 blusas que me deram, essa e uma amarela. Eu já discuti com Dona Ângela já lá fora, sabe? Eu já tô por aqui já, porque desde ontem que eu tento falar com Dona Luz, eu não consigo. Meu filho continua lá fora, eu tô sem solução. Eu disse a ela, eu vou endoidar, eu tô tentando, é por isso que eu digo, isso aqui não é ressocialização, viu? Isso não é. Boa tarde, gente, desculpa. Desabafa. Vem cá, minha flor. Você já conseguiu falar com a Dona Luz ainda não? Não. Eu não aguento mais. Desde segunda-feira que eu tento falar com Dona Luz e ainda não consegui, que Dona Luz está resolvendo o problema de meu filho, bem verdade. Mas eu não consigo falar com Dona Luz. Não consegui ainda. Consegui chegar até a defensora pública. Aí falei com a defensora pública daqui. Mas a defensora pública é daqui de Salvador. Ela não resolve o meu problema, que é de Camaçari. Você é de Camaçari, né? É, eu não sou não, mas como eu fui presa lá, é de lá. Foi como ela disse a mim, a moça de lá de cima do CRC disse, ô Vânia, isso é pra você aprender, Vânia. Isso é pra você aprender a nunca mais você segurar nada de ninguém. No dia que o nego disse assim, ó, segura essa bolsa aqui, você não segura mais. E eu tô pagando, meu filho tá pagando, meu filho de 12 anos, meu filho tem um cérebro de 5, tem 12, e eu faço o quê? Que meu filho tá lá na rua, minha filha disse que meu filho não come, só anda na rua, não vai pra escola e tá na casa dos outros, não tá nem com minha filha. Como é que eu fico com a cabeça aqui dentro? Aí me passam pro psicólogo. Aí o psicólogo taca ali remédio em mim, não adianta nada, porque eu não durmo, o psicólogo passa um remédio, eu tomo e não durmo. Eu não durmo. Situação, gente. Mas, ó, fique calma. Assim que procura chegar aí, eu vou falar com procura. Pra ver se ela consegue falar com a Dona Ângela ou Dona Luz. Chega, eu fico gelada, porque minha pressão baixa na hora. Fique calma, tá bom? Fica assim não. Tá bom, Bê? Quando procura ver, eu falo com ela sobre você. Tá bom, meu amor? Eu vou até suspender isso aqui, Dia das Mães. Não vou dar, não. Entendeu? Olha, minhas flores, deixa eu dizer a vocês. Hoje vocês... Deixa eu dizer a vocês. Ó. Eu vou suspender essa tarefa que eu ia fazer do Dia das Mães, ok? Dor. Deixa eu ver. É do lado, escreve e depois acha em cima. Dor. D-O-R. Achou? Peraí. Achou, Jô? Escreve aqui. Vou escrever aqui. Ah, mas já achou, não foi? Escreve do lado. Tem que escrever do lado. Tem que escrever do lado. Pra eu saber qual é que você achou. Você pode ter procurado qualquer profissão. Tem que escrever do lado da charada, ó. Ah, entendi. Ah. Tem que botar do lado, o nome? É. E a professora, ninguém quer me ensinar a ler não, aqui, ó, minha professora, vem aqui. Bora, Bárbara. Ninguém quer me ensinar a ler não. Por que você bota tão torto o caderno, Bárbara? É porque eu sou torta. Não é nada. Bote assim, não tem coluna que aguente, nem braço que aguente, criatura. Tem que escrever, apoia o braço aí direito. Bora, ó. Em. Lembra do som do nariz? Em. Isso, em. C com O. Só. Có. Com O, né? Então fala como? Como, né? Com. Com. Tré.
Encontre. Isso. Encontrem. Licença, boa noite, gente. Vou interferir aqui um pouquinho da onde para Nazaré. Passei aqui para desejar a vocês um feliz Dia das Mães. Certo? Vocês sabem que todo Dia das Mães nós paramos para prestar uma bela homenagem para vocês. Porém, nós tivemos imprevisto na semana passada, ficamos sem aula. Então resolvemos, junto com as prós, não parar. Por quê? Para garantir o tempo pedagógico de aprendizagem de vocês. Porém, não passou em branco. Desde ontem começou-se as comemorações com um belo filme. Quem assistiu o filme aí? Eu não assisti. Quem gostou? Não assistiu? A primeira da fila. Eu não gostei. Começou com o filme. Hoje teve um lanchinho diferente para vocês. Mas eu não Porque mãe, gente, a palavra que traduz mãe é amor. A sala tá uma caliça. A sala, que negócio. Não sei se perderam. Oi. Tá te esperando, viu? É claro! Eu vou ver pra amanhã. Amanhã? Vai ficar assim hoje. governanta. Aqui agora. Vigia, pro. Vigia. Vixe, pro. Oi, não achou não? Não seu? Porque eu já comprei tudo. É porque, no caso, motorista particular era para ser em uma linha só. E você botou motorista em uma particular na outra. Mas por que não deu? Vamos aqui o próximo. Jardineiro. Jardineiro. E o último? Motorista. Ô, Pro, por que motorista é um trabalho doméstico? Porque esse aqui, ó, é um motorista diferenciado. É um motorista particular. Infelizmente a Eu justiça estou é no lenta, né? 288, que é a quadrilha o bando. E a pena também é de 1 ano a 3 anos. E eu olho aqui, não entendo praticamente nada, fora que uma outra presa, né, porque é com quem a gente pode mais conversar, ela estava me explicando que isso aqui não é válido pra gente que é processada. É mais para ser indiciada. É. Mas a partir do momento que a gente entra num lugar desse, a gente está sujeito a tudo isso, a sentença, a sair, a ficar muito tempo sem uma audiência, ou ter uma audiência e não ter resposta de juiz. Mas o que eu tava Viu? procurando realmente Como aqui, sabe o que era? já Era alguma houve- coisa que ensinasse a gente. A se ensinasse, defender? no caso, assim, a ensinasse pelo menos como a gente podia provar A nossa inocência? E que a gente não tem participação nesse caso. É. Não tem como. Para isso a gente precisava de um advogado ou um defensor. Ou um defensor? Eu tenho uma defensora, mas Que você no caso, vê uma como vez, não? ela, não, eu não vejo a minha defensora porque ela é defensora, então ela só trabalha no fórum. Mas E da até Defensoria onde eu não Pública sei aqui o que é. dentro? A Defensoria Pública aqui A dentro... daqui de dentro eu diz que procurei tem ela, disse que advogados não sabe o aí, que eu me nunca dizer vi. ainda. Sabe o que me disseram que aquele rapaz é lá em cima? Estagiário.
Eu estou conversando com um homem lá em cima achando que ele é um advogado. E ele não é um advogado, ele é um estagiário. E aí a defensora daqui da casa... Então, ela disse, eu "Aqui não falei tem pra ela, então eu tenho um ano e resposta." 4 meses aqui sem conversar com um advogado de verdade. Só com o estagiário. Eu queria, assim, alguém que me Ele tá ganhando explicasse ponto com a gente melhor, aqui. que me explicasse diretamente, direito. Olha, A gente Vânia, tem você tempo tá pra nesse isso? artigo, Ou você entra duas- você pode passar por isso ou isso, ou dependendo, você vai me explicar o que é e eu vou te dizer como você vai fazer. Eu queria assim, sabe? O que pode acontecer com você, ou até onde você vai responder, ou até onde você tem participação, até onde você não tem. Eu queria alguém que entrasse, assim, que me falasse. Mas como eu não consegui, eu peguei o livro. Mas o livro também tem um monte de coisas aqui que A eu gente não não entende. entendo. Se a gente não estudou direito, vai entender o quê? Então eu não entendo. Então por eu não entender, A gente deu fica no assim, mesmo. dá no mesmo, porque a gente vai procurar informação disso aí pra quem? Me explica o que tem escrito aqui, se achou alguém aqui que me explicasse o que tem escrito nesse Código Penal? Não. Aqui as pessoas só sabem dizer, você cometeu tal crime, você tem que pagar, e você tem que ficar com quanto tempo o juiz achar que deva. E às vezes sem merecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu já falei isso aqui, Jadélia. Eu aprendi, a lição de vida que eu aprendi é que a gente não deve pensar nos outros e sim na gente, em primeiro lugar. Então eu também estou passando por isso tudo, por quê? Porque a polícia pegou 2 rapazes, não foi na minha casa, não tinha droga na minha casa, mas eu tô aqui respondendo como formação de quadrilha Coisa que não... e respondendo por associação ao tráfico, desde quando eu não tinha envolvimento nenhum. A única participação que eu tive naquele local era de ter me mudado para ali com o meu filho caçula, o que tem um problema mental. Por quê? Porque foi ali que o meu filho de 16 anos desapareceu. Mas se eu tivesse com um advogado mesmo, se eu tivesse condições de pagar um advogado, eu talvez não tivesse aqui, porque É o nosso aí caso, ele né? É o ia... caso de muita gente aqui Ele dentro. ia trabalhar em cima do que eu tinha para dizer a ele, o motivo por eu estar lá, o porquê que eu estava lá. E eu não tive a oportunidade de defesa. E vou ter a oportunidade de defesa ainda, mas ainda é 2 de agosto ainda, a minha audiência, às 9 horas da manhã. Então eu vou ter que esperar, são o quê? 5 meses eu vou estar. 5 meses, em agosto eu faço 5 meses presa. É a oportunidade que eu vou ter, depois de 5 meses de presa, a oportunidade que eu vou ter de me defender. E ainda posso, dependendo do que eles acharem lá, se é verdade ou se é mentira, me deixar mais tempo ainda aqui dentro. Então eu estou à mercê da justiça. E a senhora, Dona Maria? A senhora tá bem? Tá bem, Dona Maria? Tá com sono ainda? A senhora tomou remédio pra dormir? Que horas? Eu tomo de noite, mas sem remédio tá fazendo efeito de dia. Deixa eu falar com o médico. Dona Maria, a senhora é engraçada, viu? Não, mas é verdade. Mas a senhora estudou lá dentro um pouquinho? Eu não estudei um pouquinho nenhum. Por quê, Dona Maria? É? Eu vim falar com a minha professora aqui. Falar comigo? Diga, rapidinho. Aqui só vai sair na filmagem quem quiser. Quem não quiser só falar, eu não quero, não sai. Diga. Aí é o quê? Aí foi, me pra acidentei lá. Não, o que foi isso aí? Me acidentei lá. Não, é pra televisão, não é Bocão, não é BATV, não é senhora SBT, não mandou minha é merenda cinema. hoje, não foi? Não teve merenda, minha flor. Ninguém hoje merendou. Viu? Ah, eu preciso falar com você. Eu estou querendo passar pra você um fato que aconteceu na sala. Aqui a gente tem que passar tudo. Você vai pra onde? É o seguinte. Dona Ana, a minha aluna aqui, ela me falou desde o início da aula que o esposo dela está internado, fez a cirurgia dos rins. Aí eu falei, não, fique calma, falando assim com ela, né? Quando foi há uns 10 minutos atrás, ela estava assim, toda assim, sem querer participar da aula. Eu falei, Dona Ana, eu vou lhe explicar como é que a senhora tem que fazer. Quando o Edinalva chegar aqui, a senhora fala assim, ô Dona Edinalva, eu estou sabendo que meu esposo está operado e eu quero passar para assistente social, para saber notícia dele, não é isso? Aí Dona Dalva falou, como Dona Dalva? Onde é que a professora entra nisso? Brincando com ela.
Aí Dona Ana pegou, cismou, as duas começaram a discutir na sala, entendeu? Dona Ana falou, não, a professora tá me ajudando, a professora tá me ajudando. Aí começaram a discutir, eu falei, não, tenha calma, tenha calma. Eu não disse a você que ia dar um jeitinho pra ver se levava você? Você não vai ser falando desse povo? Não, Dona Ana pegou, desistiu da aula e saiu. Dona Ana é a magrinha, Ana Ah, é a Rita. magrinha assim mesmo. Aí começaram a discutir as duas, eu falei, não, tenha calma as duas pedindo calma, tenha calma, tenha cadê a calma. outra? Aí Dona Ana começou a chorar e desistiu, foi pro pátio. Na verdade, ela tá no pátio. Aí eu tô relatando, porque tudo que acontece na sala tem que relatar, né? Cadê o nome dela? Deixa eu ver. Ana Rita. Dona Ana falou assim, onde é que a professora entra nisso aí? Aí ela falou, a professora tá me orientando. Ana Rita Machado Pereira. Hoje eu brinquei que ela não gostou. Entendeu? Eu tô passando. Gente, eu tô relatando porque tudo que acontece na sala. Ela é que galeria? Não sei. Da Eu Gina. não fiz nada com ela, ela quisesse comigo. Eu disse pra ela que não brincar, ela fechou lá. Falei que ela fechou lá. E não, disse que não ia ficar na sala de aula. Não, ela começou a chorar, ficou nervosa. Ela disse, professora, eu quero sair. Eu falei, se ela tá no pátio, ela desistou. Aí ela pegou e saiu. Entendeu? Tá bom? Ô, gente, você me desculpa, mas tudo que acontece na sala de aula a gente fala, entendeu? Porque pode acontecer alguma coisa lá dentro, porque a professora não explicou. O Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em espírito e em verdade, o Senhor diz, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E, meu Deus, nós estamos aqui dentro do presídio feminino. Abençoa essa cerimônia, consagra essa cerimônia e venha mudar e transformar a vida dessas mulheres, porque a mudança, meu Deus, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enterrar ela. Enterrou. Ouviu? Você morreu, viu? Nasceu uma nova mulher. Opa! Vê. Terminou não? Espera ainda, viu? Tô lavando aqui os pratos. Nada, mãe. Oi? Bora. Escola. Desliga a televisão. Bora. Apaga a luz. Agora aquele negro tinha que vir de lá, passar de um a um e falar, seus filhos, Senhor. Ele dizia, para sempre. Nós estávamos assistindo a um filme lá na sala de informática que falava sobre o que mesmo?
Na verdade, se passava numa comunidade, eram pessoas já idosas, né? E aquelas pessoas tinham, eram descendentes, eram filhos e netos de quê? De escravos. De escravos. Eles estavam lá contando, narrando como é que a coisa, como é que as coisas funcionavam na época dos avós dele, na época da escravidão. Vocês demonstraram indignação na hora que viram aquilo assim, era assim mesmo, era assim mesmo. Teve uma hora que eu vi gente gritando, aí hoje ainda é assim, só não tem o chicote quando a gente não quer falar as coisas. Não foi isso? Hoje ainda é assim, só não tem o chicote. Só não querem bater na gente nem prender a gente, mas que tem senzala, tem. Boa noite, minha filha. Entre para participar da discussão com a gente. Dá o quê? Da discussão. Será que eu teria, a mesma disponibilidade, a mesma vontade de começar a discussão, como eu comecei aqui com vocês, se vocês não se reconhecessem no filme, se eu não ouvisse vocês se indignando, porque eu estava fazendo umas anotações, tanto no outro filme como nesse, mas à medida que vocês iam falando alguma coisa, que vocês iam fazendo algumas expressões, tinha hora que eu olhava para Maria José, ela estava com o olho desse tamanho, e dizia, não tá vendo que eu não vou aceitar isso? A indignação, mostrando a revolta e tudo. Eu não ia aceitar. Eu assim, logo no terreiro, logo, que for que eu tivesse na época, ele ia me matar logo, porque eu não ia aceitar isso, não aceito. Não aceito de forma nenhuma. Tem alguém, que ontem me ligou. Não foi, Célia? Tem alguém que ontem me ligou. Célia. Me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que não tinha como vir porque era dia de reunião da sua patroa. Porque no dia que a minha patroa, ela é professora, ela ensina de manhã de tarde na mesma escola. Aí, no dia de reunião, a mãe dela trabalha na universidade. Aí só chega, não dá 9h30, 10 horas da noite. Mas elas não sabem que você estuda nesse horário? Aí não fica, sabe, mas... E aí? E aí? Ó Maria José provocando aqui, ela disse a mim, que quando ela me contratou, eu não estudava ali. E eu sempre soube que eu tinha esses horários. Pra que mas você agora estudar? você não tem mais. Olha, Neuza. Agora os meninos estudam pela manhã. Então eu chego às 10h30, só posso sair nesse horário. E no dia de reunião, ela me paga extra, entendeu? Pra mim ficar, sempre foi assim. Mas sempre teve esse tipo de acordo. Então não tem como eu agora chegar e dizer, ela vai botar outra pessoa como nesse horário. Se não tem quem fica com os meninos. São 2 crianças, uma de 3 e uma de 6. Não tem condições. Também é 2. Entendeu? E eu criei ela, eu cheguei lá, ela tinha 3 anos, a mãe dos meninos. Eu acho que você está mais apegada a essa situação, a esse dado do que ela. Eu não tô, é porque veja só, eu tenho 51 anos de idade, eu tenho 27 anos de carteira, eu tô próxima a me aposentar, eu não posso ceder esse emprego agora, porque eu também não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho ninguém. Eu tenho Deus e eu, para minha vida. Entendeu? Então, eu tenho problema de saúde, é difícil encontrar emprego. Então, tudo isso a gente tem que botar na balança. Se uma pessoa botar assim, você quer a escola ou o emprego? Eu vou querer meu emprego, é óbvio. Não precisa você sair e não precisa você brigar. Basta você chamar ela, dona fulana, vamos sentar aqui para nós conversar. Sem briga nenhuma. A gente não vai brigar, não. Agora, aí você passa para ela, conversa... Porque o pessoal está gravando fazendo zoado. Você passa para ela qual é o problema, a sua dificuldade, ela passa para você. Senta e combina. Não precisa discutir nem nada. Agora, quem você ficar toda vez, eu que criei o filho dela, eu vi desde pequenininho, relatando isso, me desculpa, Coreia. Tu vai ficar escrava a vida toda, tu sabendo dos teus direitos e sempre... Falar, todo mundo fala, você tem seu marido, você tem... Não, todo mundo fala. Olha, a minha história é muito velha, é muita coisa. Eu vim de Cachoeira pra cá com 8 anos de idade. Eu dormi debaixo daquele viaduto de Nazaré 2 dias com 2 pessoas de rua, um casal de rua. Fiquei sexta, sábado e domingo dormindo debaixo da ponte. Saiu dessa vida? Saí. Olha que eu. Mas eu não quero ir pra ela. Eu não quero ir pra ela, minha filha. O problema é esse, você saiu e eu não quero ir. E eu não morri. Olha que eu ralei. Fiquei esse tempo todo, morava de aluguel, corria atrás, não tinha filho. Depois que eu comprei minha casinha, ou ruim ou boa, eu não pagava aluguel, que eu vim procurar marido, que eu fui engravidar, tanto que minha filha tem 6 anos, eu tenho 43 anos, minha filha com 6 anos. Olha a idade. Por que eu fiz isso? Porque eu pensei que eu tivesse um filho, agora adolescente, eu não tinha condição de criar.
E aí? Eu ia jogar na rua, ia pedir esmola? Não, a gente tem que pensar, rodear e ver de que forma a gente... Entendeu? A gente que tem que fazer, só nós. Nem patrão, nem filho, nem ninguém. Só nós que tem que botar a balança e ver o que é bom pra mim. É isso aqui, o que é que não é. Tá ruim, bora sentar. Não precisa brigar, não. Não, pra que briga, gente? Só sentar e conversar, sua boa. É a lei, não muda isso. A lei mudou, deu direito, deu não sei o quê, deu não sei o quê. Mas a lei só muda que você mudar, Célia. Que você não mudar, a lei não vai mudar. Como que a lei vai mudar? Vai saber descobrir. Vai descobrir quem você está com Se você for perguntar aqui na sala, tem gente pior do que eu, que não abriu a boca. Os escravos sabiam que aquela situação não estava boa para eles. Eles não queriam aquilo para eles. Só que eles não conseguiam sair. Aqui dentro tem um bocado de escravo, Pro. A gente chega nessa portaria, olha, a gente chega nessa portaria aqui, isso aqui parece uma senzala. É escuridão, não tem energia aí na porta. Agora mesmo o porteiro levou meia hora com a chave tentando abrir, não conseguiu, porque acho que o porteiro é novo e eu do lado de fora. Isso já é escravidão das leis, que a gente não era para estar numa escuridão dessa, não tem uma segurança aí. A gente chega vendo outro dia, deu tiroteio aí. Quer dizer, isso é o quê? De qualquer maneira, mas quando ela diz assim, tem um escravidão de alguma coisa. Tem sempre uma forma, eu acho que tem sempre uma forma de você reclamar os seus direitos sem necessariamente precisar brigar. A prioridade para você é o seu emprego, concordo. Agora, você precisa também pensar qual é a função da escola. O que é que lhe traz a escola? Se você pensar que a escola é um lugar que vai lhe possibilitar construir conhecimento, olha só, se você sabe que a escola é um lugar que vai possibilitar você saber mais coisas, construir mais conhecimentos e quem sabe, né? E eu rezo para que seja isso, que isso faça com que você, conhecendo mais, você consiga um emprego melhor, onde as pessoas valorizem você e os seus horários. Mas você está me dizendo o quê? Mas eu não posso ficar sem um emprego na escola, Pro. Eu estou aqui para defender a minha sardinha, que é a escola. Veja só. A minha função é trazer vocês para aqui. A minha função é fazer com que vocês queiram estar aqui. Some bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, 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 taca. 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 Já fizemos ontem, fizemos de manhã. Tá tudo prontinho aqui, essa daqui, não é isso? Ei, Moura, vamos agora fazer essas duas atividades. Deixa eu colocar aqui o seu nome para registrar. Junto com a data, tá bom? Eu quero que você se saia assim, ótimo. Suas colegas aí do lado aí vão tudo ficar observando que você realmente está interessado em aprender, não é verdade? Quando você sair daqui, que estiver lá fora, trabalhando, ou quem sabe ser até um ator, e tá aí, ó, sabe ler, escrever, ótimo. Bora que a prova vai te ensinar. Aqui tem uma caixinha, tá vendo? Dentro dessa caixinha, quantos bombons tem aqui dentro? Então, são 3. Vamos colocar aqui o número 3. Muito bem. Tá vendo o trecho dele como é bonito? Isso. Agora aqui embaixo, ó. Quantos lápis tem aqui? Bote o número 1. Quantos... Você tem 3, tá vendo? 3 lápis. Você tirou só 1. Quantos lápis ficaram? Então você vai botar o número 2 aí. Justamente a resposta aqui, tá vendo?
Sua atividade já está completa. Vou colocar aqui. Vamos fazer agora essa. Rosenice, Tiffany, Valmir. Semana passada, eu não sei também o que foi que aconteceu lá, ela chegou aqui um pouco agitada. Aí tem uma aluna que falou assim, eita, tô apertadinha. Ela, não quero conversa hoje. Aí ficou na sala, fez a atividade, mas todo mundo lá. Tem as meninas do abrigo que ela não chega, eu ligo. Pra poder o pessoal lá ficar ciente de que ela não veio. Então, assim, aí volta, às vezes dá um passeio aí na praça, depois retorna com o abrigo, mas sempre a gente comunica. Quando eu percebo que ela demora um pouco, os alunos chegam no abrigo, até os próprios meninos, como aqui tem na sala, tem a Dailta, às vezes, aí quando a Dailta se encontrou com o Tiffany, ela ficou no caminho. Uma coisa que eu já devia entender. Eu estou esperando outro menino. O que você falou aí, mas outro menino? Você está enganado comigo, tá me entendendo? Deixa eu me ver. Agora você tem 4 filhos, Raimundo. Existem papéis de homem na nossa sociedade, no dia a dia. Existem papéis destinados ao homem, papéis destinados à mulher? Você acha que existe? Eu acho que não. O único papel que combinou com ele ali foi ele engravidar, né? Isso aí não existe, né? Aqui nem no fim do mundo. Não tinha como, né? É. Mas o que eu vi ali era normal entre um casal, né? O restante foi tudo normal? Vão trocar as tarefas, ele vai estar trabalhando, ele não está. Ele fica com a casa e ela vai trabalhar. Isso aí é normal. A senhora está vendo aí a tecnologia avançando, tudo está se avançando. A senhora está vendo que a gente está fazendo um serviço de construção civil, de obras, né? Coisas que o homem está fazendo, a gente está fazendo também, está pegando no pesado, né? E por que será que quando ele acordou, ele se referiu ao sonho como um pesadelo? Porque ele estava exercendo uma profissão que era dela. Engravidar, um direito que era dela, os papéis, engravidar, cozinhar, passar, que ele achou que machista, né? Vamos dizer que ele era machista, que não podia estar lavando, passando, costurando. Seu Jovino, é normal, seu Jovino? O senhor achou alguma coisa de estranho no início? Não achei nada estranho, Não porque achou, não? divide o trabalho da mulher com o homem. Não é proibido ele pegar uma calcinha dela para costurar. Mas ele achou que Não é era mais proibido. Aí ele está ajudando ela e ela ajuda ele. É normal. E com relação à cena, né, quando o compadre bateu na porta para pedir o sal. Quem lembra? Bateu na porta para pedir o sal. Ele foi pegar o sal e tinha um garotinho. O garotinho estava fazendo o quê? Brincando com o carrinho. Brincando com o carrinho? Brincando de E aí, o que é que vocês acharam sobre essa passagem do filme? Pra mim foi normal. Não ia deixar de ser homem porque tava brincando com boneca, peraí, né, Iris? Pelo amor de Deus. Diga aí sua opinião, Iris. Diga a sua opinião. Ou a menina brincar com a bola, vai deixar de ser mulher? Ai, meu Deus, isso daí é preconceituoso. Pô, não é ser preconceituosa não, Reninho. Você não deixa o filho seu brincar com boneca, não? O filho meu brincar com boneca, não. Filho? Pra falar a verdade, não. Porque menino, homem tem que brincar de bola, de gude, arraia e outras coisas mais. Mas brincar de boneca, Reninho, pelo amor de Deus. Uma pessoa que brinca, uma criança que brinca com boneca nunca vai deixar de ser homem, não, Iris. Na verdade, gente, o que acontece? É a sociedade que nos impõe, né? É isso, o preconceito vem, ó, da sociedade. Às vezes tá vendo ali brincando de boneca, já diz, vai ser um gayzinho. E se for, né, ser humano como qualquer um outro, humano? É um ser humano como qualquer um, porque a sociedade não quer aceitar, mas a gente não deve julgar as pessoas e nem excluir ela do mundo como se fosse lixo, porque é igual a gente fala, isso tudo é respeito, que isso tudo no mundo é respeito. A diferença é o respeito, mas se, voltando, não tenho nada contra, né? Agora, voltando ao conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento, assim, da escritura, né? Sagrado. Quem tem o conhecimento tem que explicar, né? Não ser contra, né? A favor a esse tipo de... né? Mas explicar o conhecimento. Quem tem o conhecimento bíblico tem que explicar, viu? Eu não tenho nada contra, mas tem que explicar. Às vezes é uma falta de conhecimento,
né? Porque o povo falou que ele tem que ser. Pelo contrário, ele tem que examinar, ele ou qualquer um, ou seja homem ou mulher, eles têm que examinar a escritura, né? Sim. Minha roupa de mulher vai estar por debaixo. Tiffany vai estar por debaixo. E o outro vai estar por cima. Aí vocês vão filmar meu pé. Né? Aí cada parte, cada história que eu for contando, vocês vão subindo um pouquinho. Aí eu vou contando e vocês vão subindo um pouquinho. Tudo que eu contar, vocês vão subir na câmera. Se aproximando. Aí eu vou falando o que eu era antes, como era meu nome antes. Aí eu vou falar... Essa agora é Tiffany, aí vocês vão e abrem a câmera e mostra tudo. Aí eu vou tirando, sim. Massa, né? Vamos. Eu achei que você não ia coisar, que você ia... Ó, tá esquentando já. O que é? Caju, da Quem fruta, fez? tá fresquinho. É da escola, esse é gostoso, não é ralo não, aguado não. Esse é da escola, é bem... Vai beber mesmo? Qual que é o copo? Bebe mesmo. Ah, tá bom esse? Tá, esse é da escola é ótimo, maravilhoso. O ruim é o que vem pra gente. Aí deixa eu tirar aqui. Minha bebida. É, e o pior de tudo não é nada, né? Que aqui tá vindo um pessoal da OAB aí, toda segunda-feira. Aí uma segunda-feira eles vieram, aí eu contei o caso todo pra ele. Aí ele disse que ia procurar ver lá, e aí na outra segunda-feira ele me dizia. Porque como ele é daqui, do negócio aqui de Salvador, eu acho que não podia interferir lá. Mas aí ele foi. Quando ele veio essa segunda-feira agora, aí ele já veio me contando que eu não respondo só a 2 artigos, não. Eu respondo a 3 artigos sozinha. Eu tô em um artigo sozinha. Como assim? Eu descobri isso segunda-feira agora. Será que eu não posso correr de presente? Do Ela curso? não, tudo você for, você me chama. Ah, quinta-feira? Você vai estar aqui ainda? Duvido, eu dou. Você vai embora hoje? Quinta-feira? É, você vai embora Você vai embora hoje? Que foi em Vou Deus. não. Vai. O advogado que falou o que com você? Meu advogado. E eu tava feliz contando a Emily que você ia embora. Que eu tinha dado a maquiagem que ela me deu a você. Ela, Aí Eu que que foi foi? aniversário dela. Eu disse que foi aniversário mas falou que dela, era minha filha. E ela me chamou de pai quente, que ela disse que depois do meu ela ganhou um bocado. Aí ela, Aí ela ficou mais ou menos, né? E eu ia trazer Eu nem outra te hoje. mostro que eu Não ganhei. trouxe porque eu sabia que eu já tinha trazido uma. Mas aí, ó. O meu advogado falou que a juíza botou eu associada com um tal de amarelinho, que é de colorido. Eu não sei quem é esse. É o Hered lá da roça colorida. Ah, é, o Hered lá da roça dela se chama colorido, ó. Ó, eu tô gravando, ó. B, eu tô gravando, B, ó, gravando. Vem pra cá ficar com a gente. Ó. Aqui. Ô, mulher, você é invejosa, viu? A cor é diferente. Aqui é da Avon. É, aqui também. Estamos da fazendo o Avon. comercial da Avon? Aí eu vendo, meu irmão, tá no meu kit, tá no meu nome de novo. O que é isso que é 25 reais? Meu batom, que é 25 reais. Esse? É. Você vê lacrado. Poxa. Trouxe um rosa pra mim. Manhã sou eu que vendo manhã. Eu tiro na revista, pra mim é mais barata. E eu vendo pelo preço normal. Nunca que eu uso um negócio desse. É Esse eu novo. uso.
Na sobrancelha, fia. Esse eu uso na sobrancelha, porque eu não uso preto. Ai, também não gosto de maquiagem. Agora o preto... Não gosto de maquiagem, não. Mentira, que você usa assim. Batom, dia de visita, quando minha dia mãe de vem, né? visita. Aí. Eu gosto assim, ó, de ficar maquiada. Oh, meu Deus, vou passar uma televisão que vergonha. Ó, essa formação de quadrilha não era pra eu estar no meio dela, não, porque eu não fui presa junto com o menino. E esse 3-3 também não podia ser pra mim, não, porque eu nunca trafiquei na minha vida. A única coisa, Emily, eu falo que eu assumi pro homem também. E eu falei em público no dia que teve o evento aqui no Poli, que eu tinha um pouco de maconha em casa. Mas esse pouco de maconha que eu tinha em casa não chega a 100 gramas, que pode muito bem botar como usuária, já que aqui na Central Médica eu tomo um remédio para dormir e eu disse pro meu psiquiatra que eu fumava, porque senão eu não comia e não dormia, entendeu? Depois que seu irmão desapareceu, você mesmo viu o estado que eu fiquei. Nós sabemos que as mulheres encarceradas na nossa unidade, hoje com 106 internas, 80% são negras, 60% estão no tráfico de drogas. E a tendência é aumentar, essa estatística não baixa, ela só tende a subir. Por que é que acontece isso? Porque só o PPP está na cadeia, né? O preto, o pobre da periferia. Então fica muito fácil, né? Apontar. Meu nome é Vilma Reis. Aprendi com uma senhora chamada Lélia Gonzalez, do movimento de mulheres negras desse país, que numa sociedade violentamente racista e violentamente machista como a nossa, mulheres parecidas comigo precisam ter nome e sobrenome. Senão o racismo e o machismo botam o nome que quiser. Nós entendemos que a chamada guerra às drogas é guerra contra os pobres, contra os negros e é fundamentalmente guerra contra as mulheres. Porque é brincadeira a gente pensar que um homem branco encontrado com um helicóptero entupido de substância entorpecente, ninguém sabe quem é o dono, mas para uma de nós vir aqui, porque todo mundo comete erros, todo mundo. Agora o direito penal ele é seletivo. O direito penal é seletivo. E é essa linha que separa entre quem está aqui e quem não está aqui. Nós queremos aqui hoje saudar a nossa irmã Débora Small, que veio dos Estados Unidos para passar esse 25 de julho na Bahia conosco, né? Isso é muito importante. Porque nós sabemos que tem Cabula e tem Costa Barros no Brasil inteiro e tem opressão contra os nossos no mundo inteiro. How many people have heard of Harriet Tubman just by a show of hands? Quantas pessoas aqui já ouviram falar de Harriet Tubman? Levante a mão, por gentileza. So she was called the Great Liberator. Ela é chamada de a Grande Libertadora. Ela foi uma mulher que nasceu e viveu escravizada, e quando ela escapou da escravidão, ela voltou várias vezes ao sul dos Estados Unidos com o objetivo de resgatar outras pessoas da escravidão. Então, muito mais tarde, no final de sua vida, ela disse que ela poderia ter libertado mais escravos e escravas se eles e elas tivessem consciência de que eram escravos e escravas. E eu
percebi que ela estava apontando para o fato de que a escravidão não era uma condição física, e sim uma condição emocional e uma condição mental. Nós podemos não estar escravizados e acorrentados fisicamente, mas ainda somos escravos da mentalidade branca, da ideologia da supremacia branca. A maioria da quantidade de drogas que é vendida, comercializada e usada, ela é usada pelos ricos, não pelos pobres. Mas nós temos sido criminalizados e condenados porque nós acreditamos que nós somos os principais usuários e traficantes de drogas. Where are the bankers that launder their money? Aonde estão os bancários, os banqueiros que usam os bancos para fazer lavagem de dinheiro das drogas? And the police that provide them protection. E a polícia que protege esses banqueiros? As prisões são um recurso escasso, são muito caras e extremamente desumanizadoras. Portanto, as prisões deveriam ser usadas de maneira bastante rara e só em circunstâncias extremas. E eu tenho certeza absoluta de que se nós utilizássemos essa medida de avaliação, nenhuma de vocês estariam aqui dentro. Let's fight for our freedom. Vamos lutar por nossa liberdade. Muito obrigada. Eu ouvia muito da minha patroa dizer assim, para que você quer estudar? Você não vai ser nada, você só presta para limpar o chão. Quer dizer, na verdade, limpar a sujeira deles, né? E hoje, quando a gente vê Creuza falando aí na mídia, né? Outras também na mídia, para a gente é um momento de dizer se ela pode, eu posso, não é? E a gente não tem vergonha de onde a gente veio. Você se olhar, se ver como mulher, mulher negra e mulher trabalhadora doméstica. E valorizar essa luta da gente que não é fácil. O sindicato é atuante, acompanha a trabalhadora doméstica na delegacia da mulher, acompanha na delegacia comum, quando né, na justiça do trabalho e na delegacia comum, quando uma trabalhadora chega aqui dizendo que a patroa acusou de roubo, tal, né, a gente acompanha ela até a delegacia, né, porque o problema não tem que acusar, tem que ter prova. E não fazer acusações levianas até para poder não pagar os direitos dela, né? Na época da Casa Grande, que a nossa relação no trabalho doméstico é essa relação de Casa Grande e Senzala, né? Tem um restício muito grande ainda do trabalho escravo e ainda há pessoas que acham que a trabalhadora doméstica é o objeto dela, é a coisa, posse, né? Posse, né?
Hoje a gente vê que muitos patrões violam a lei, mas isso também falta a questão da autoestima da trabalhadora doméstica, a consciência dela enquanto classe trabalhadora e também dela não aceitar determinadas situações. E às vezes a trabalhadora, por falta da autoestima, dela se reconhecer enquanto trabalhadora, ela acaba se acomodando e aceitando todas as péssimas condições de trabalho, né? E agora, assim, aí quando foi em 2013, 2014, veio a PEC das domésticas, que essa PEC foi mudando. PEC 66, PEC 72, PEC aí até que chegou na Lei 150, mesmo com a PEC, mas existe aqui. Vocês criaram essa lei aqui para beneficiar as domésticas, a gente aqui vai criar isso aqui para continuar precarizando, né? E aí criou a questão de quem trabalha 2 dias, 1 dia, 2 dias não tem vínculo, mas quem trabalha a partir dos 3 dias tem vínculo. Isso também é uma forma de precarizar o trabalho doméstico. Mas assim, hoje é importante, a lei 150 não é o que a gente realmente queria. A gente queria ter direitos iguais aos demais trabalhadores. Mas ter a carga horária é um avanço, ter o FGTS obrigatório é um avanço. E a gente diz que a lei 150 não é igual, por quê? Porque tem banco de horas que só pode ser acordado entre sindicatos, tem a questão da multa dos 40%, que se a trabalhadora for mandada embora por justa causa, o patrão fica com o dinheiro das 40%, nas outras categorias não é assim, né? E aí o que é que o patrão pode fazer? Ele pode forjar justa causa. Se a trabalhadora lá tiver 5 anos, 10 anos, ele pode forjar uma justa causa para ficar com a multa dos 40%. Então essa lei não equipara de fato com os demais trabalhadores, né? Por que não equipara? Porque os 3 poderes são patrões. Aí você vai lá, o judiciário, o executivo, o legislador, o legislativo, todos são patrões. Você acha que um branco, o poder, vai querer isso? Eu já acho que não. Lógico que a gente luta, corre atrás, busca, tá aí lutando, gritando, buscando, mas sempre vai ter a maneira, quando eles puderem investir e abaixar a maneira, eles vão querer fazer isso. Por aí agora você vê mesmo. As merendeiras, 4 meses não recebem um salário. A escola não está funcionando, a creche não está funcionando. E aí? Quem sai perdendo? Somos nós, né? E principalmente as mulheres negras. Principalmente as domésticas, então, acabou de piorar. Porque me diga, um patrão, no caso eu, que eu estou hoje diarista, mas que eu tivesse fixa, a minha patroa queria que Dandara estava todo dia na casa dela? Você acha? Eu queria que eu faltasse todos os dias para ficar com Dandara? Porque a creche não está funcionando. E aí eu ia botar Dandara onde? Você está entendendo? É um poder, é uma máquina, sinceramente, viu? A gente tem que se unir mesmo e buscar e correr atrás para esse país mudar, meu filho. E daí é para pior. E as pessoas não estão acordando para isso. As pessoas não estão acordando. O Zico tá sabendo o que é isso que eles querem. Mas as pessoas, infelizmente, com informação, mesmo as que têm pouca informação e tem informação, não estão acordando o que está acontecendo. Eu não estudei porque o marido da diretora, ele era muito preconceituoso, né? Era? Quando eu ia pegar a merenda, ele falava um bocado de coisa pra mim. E claro que nós trans não pode ouvir e ficar calada. Eu falava, eu não ligo porque você fala, eu ligo porque eu sou bonita e sou uma mulher de verdade. Muitas querem ser e não pode, por causa do preconceito e muitas coisas da família, né? Aí pronto, desse dia pra cá ele parou, aí eu disse que não ia pra escola. Aí meu irmão um dia me agrediu da escola, me pegou da escola, me agrediu. Fiquei com tanta vergonha de mim mesmo. Eu cheguei e disse que não ia para a escola mais. Minha mãe falou que sem estudo, nós não era ninguém e não ia me querer mais na casa dela, sem estudo. Teve uma parada gay lá. Eu disse, eu vou, que é interessante. Teve concurso de dança, né? Aí nós foi. Aí eu comprei peruca, comprei tudo, né? Comprei tudo, aí nós foi. Aí a parada gay, eu mais ela, nós ganhou. No concurso de dança, nós ganhou. Aí muitos ficaram com inveja e com raiva porque nós ganhou, né? Começou a desfazer da gente. A Alessandra foi e falou um bocado de coisa lá, que ela também não é de ouvir e ficar calada. Aí o povo chegou, começou a agredir ela.
Aí eu pensei assim, eu vou tomar frente, eles vão parar de agredir. Cheguei e falei, não agrida ela não, por que vocês estão agredindo ela? Aí o meu irmão foi e falou, que você está defendendo ela, você tem que apanhar também. Começou, agrediu ela. Nós fomos para a delegacia, aí foi engraçado demais. Aí lá tava assim, Carlos e Vitor, que o nome dele é Vitor, mas agora é Alessandra, né? Aí chamou Carlos e Vitor, de hoje que tá esperando. Nada de... Aí a escrivã falou, estão chamando Carlos e Vitor, é você? Nós disse, nós entrou. Na hora que nós entrou, a mulher que estava aqui foi atender a gente, o nosso caso, e falou, nós tá chamando Carlos e Vitor, não é vocês não. Ela não entendeu, ela chamou Vitor, pensou que era 2 homens. Chamou Vitor e Carlos, pensou que eu ia, né? Aí entrou nas 2 de mulher, transformada. Ela falou, não é vocês não, é outra. Nós explicou tudo a ela. Aí ela falou, e aí, você quer que ele vá preso? Resolveu, né, por causa da agressão. Eu disse não, porque ele é meu irmão. Apesar de tudo, é meu irmão. Disse que não queria não. Aí a minha amiga Alessandra disse que queria. Eu disse, você pode querer, mas eu não quero não, tá certo. Isso marcou audiência. Aí não sei quem foi que contou a ele, que eu tinha ido pra delegacia, dizer tudo isso que ele fez comigo. Passou. Aí quando eu tava em casa, eu vi que os outros amigos deles, os próprios que fizeram mal comigo, era amigo deles. Eu vi a casa rodeando de gente, um bocado de gente. Com pau, facão, tudo. Que no interior tudo tem essas armas, né, violenta. Aí eu fiquei normal. Eu pensei que era, porque lá no interior todo mundo passa, né? Aí quando eu tava de costa, um teve que fez assim comigo, bateu assim. E perguntou pra mim, você lembra de mim? Aí na hora que ele falou, você lembra de mim? Eu não vi mais isso. Eu acho que ele me atingiu, eu não vi mais nada. Aí quando eu acordei, eu já tava em um rio, que no interior tem rio, né? Tava em um rio, amarrada. A outra também tava amarrada, o menino que me pegou, que me atingiu, tava cortando o cabelo da outra quando eu acordei. O cabelo dela era cabelo mesmo, natural, dela mesmo. Tava cortando o cabelo dela, ela chorando. Não podia gritar porque tava com um pano na boca e algodão. Aí eu tava perguntando pro meu irmão, eu disse, você nem parece que você é meu irmão, você pra mim não é humano não, por que você tá fazendo isso com a gente? Ele foi e falou, porque na nossa família não tem gente assim. Aí, né, desse dia pra cá, eu fiquei diferente, eu disse, eu não vou ser Tiffany mais, porque não vai dar certo. Eu ser Tiffany, e comecei a desfazer das minhas coisas. Mandei tudo pra Alessandra. Aí eu disse, olha Alessandra, você continue sendo Alessandra, mas eu não vou continuar sendo Tiffany, eu vou continuar sendo Carlos, porque não vai dar certo, nós já apanhou bastante, nós já foi humilhada, então tá certo, né? Aí comecei a botar o mesmo carro. Aí quando eu comecei a ir pra escola com roupa de homem, os meninos, a própria os meninos falou, oxe, você tá mudada, você não pode ficar aqui não, agora você não vai poder ficar aqui não, porque você é uma menina, porque você tá vestindo roupa de menino, menina veste roupa de menino, de menina, não veste roupa de menino. Aí eu gostei, né? Eu falei, tá certo, amanhã eu venho diferente. Aí os meninos, na hora que eu entrei na sala de aula, que o menino começou a bater palma. Essa aí que é Tiffany, né? Aquela de ontem não, com roupa de menino. Você só tinha aquela roupa, era? Falei, não podia contar, né? Tava bastante machucada, toda arranhada, tudo isso. Aí desse dia pra cá, eu disse pra minha mãe foi e falou. Minha mãe não acreditava nele. Eu fui e falei, ó, minha mãe, é isso. Eu vou sumir por um tempo, você não vai saber nem onde é que eu tô. E eu não vou dar notícia pra ninguém. Vai sumir eu e a Alessandra. Tá certo. Nós desapareceu nesse dia. Aí chegou um tempo que eu fui e pedi pra ir na delegacia. Eu fui na delegacia e falei que não queria ficar mais lá, que eu queria ir pra um lugar menos violento, que eu não queria ficar mais lá. Tá certo. Aí passou um tempo, né? Depois de uns 21 dias, o conselho começou a frequentar lá a casa de Márcia, a mulher que eu tava. Ninguém sabia onde eu tava me dando como morto. Aí começaram... Aí me deram papel pra me assinar. Eu assinei o papel. Aí, quando eu acabei de assinar o papel, eu perguntei pra Kiele. Ele falou, porque você é pra um abrigo. Fiquei até feliz, né? Que eu ia me livrar. Porque de olha que tempo que eu peço pra ir pra um lugar mais reservado. Aí eles falaram, a tal dia nós vem, tá certo. Na quarta-feira, na terça-feira, eu arrumei minhas coisas tudo e vim pro abrigo, né? Não me despedi de ninguém, só me despedi dos cachorros de Márcia lá, que é os cachorros que eu amo, os cachorros que ela tinha. E não me despedi. Aí minha mãe foi, meus irmãos foi, e o próprio meu irmão, que fez isso tudo comigo, foi, com aquela cara que ele tem. Aí eu nem pra ele olhei. Aí na hora que eu ia passando assim de junto dele, eu disse assim pra ele, olha filho, eu só lamento. Eu agora sou Tiffany e ninguém vai me mudar. Só isso que eu disse. Ele ficou cheio de ódio, porque é bom, né? Ele ficou cheio de ódio. Aí eu vim pra aqui pro abrigo. Quando eu cheguei aqui no abrigo, eu me vi que realmente eu era Tiffany, não era Carlos. O Carlos que eu tava fazendo ser Tiffany é como se eu fizesse Tiffany ser Carlos e Carlos ser Tiffany.
Aí desse dia pra cá, tia Vera me apoiou, me respeitou, a dona do abrigo, que é ótimo. Todo mundo me respeitou e agora eu sou Tiffany. Posso vestir roupa de homem, mas eu sou Tiffany. Essa roupa aqui mesmo. Eu não tô me vendo Carlos aqui, eu tô me vendo Tiffany com a roupa de Carlos. Alô? Oi, filha. Oi. Não, eu liguei pra saber. Você vai na minha audiência amanhã? Não sei se pode levar a criança, não. Ó, se não dá pra gente se falar na audiência, tem como você vir quarta-feira me visitar e trazer seu irmão, que eu tô com saudade. Tá. Tá bom, tá. Te espero. Tá bom, filha, tá? Fica com Deus. Tomara que dê tudo certo, sim. Tchau. Sobre a investigação, a polícia diz que está sendo feita a investigação, sim. Já ouviu essa mãe, já ouviu outras testemunhas. O caso é um pouco complexo, de acordo com a polícia, mas existem, sim, as investigações. É o que informa a Polícia Civil. Aqui estão, olha, Najara, daquele lado ali, que é irmã de Cássia, uma das meninas que estão desaparecidas. Josimeire, a mãe de Tainá, nós vimos na reportagem. Analícia Ferreira, que é mãe de Daiane. E aqui também Vânia, mãe de Eric. Vânia, como é que tá pra vocês? Assim, vocês já voltaram à delegacia, já procuraram saber como estão sendo feitas essas investigações? Fomos na delegacia, fomos no HPP. No HPP disse que não podia registrar a nossa ocorrência porque tinha que ser lá na delegacia de Abrantes, que era responsável pelo caso. Estivemos na delegacia de Abrantes e a delegada nos informou que o que ela sabia era o mesmo que a gente sabia também. Então, ela não tinha uma resposta para dar a gente. A polícia disse isso para você? Eu disse, a delegada, eu estive lá. Então ela disse que o que ela sabia era o que a gente sabia também. A senhora me disse também que tentou procurar seu filho e os outros jovens sozinhos. E eu entrei no mato assim, porque quando eu cheguei eu soube disso de tarde, isso foi de manhã, de 4h30 para 5 horas da manhã. E quando eu cheguei lá no local era de tarde. Então eu entrei, eu procurei primeiro... No local onde eles foram vistos pela última vez. E quando eu entrei lá dentro, lá no local, no mato fechado, tinham uns 5 homens mais ou menos, todos armados, um deles com o chapéu do meu filho na cabeça, e disse pra mim, apontou uma arma pra mim, disse pra mim que eu fosse embora pra casa porque tinham sumido, que eles tinham corrido e eles estavam esperando voltar para poder pegar. Bom, é uma situação bem difícil, a gente vai continuar acompanhando essa história, é o drama destas mães, elas estão, claro, apavoradas, no momento de desespero, sem saber onde estão os filhos. A gente continua então com esse caso. Chama aí. Me dá empresta que eu vou pra ponte, daqui a pouco eu tô na tranca. Aqui, assim, daqui, ó. Me dê assim. Ela disse que estava em casa quando por volta das 10 para 11, sua vizinha lhe chamou e pediu para que guardasse sua bolsa porque ia rápido na rua. Que quando a polícia apareceu na sua porta, já no turno da tarde com a sua vizinha, negou que a bolsa tivesse seu poder, entregando a mesma quando foi desmentida pela própria vizinha que lhe dera a bolsa que continha maconha e tal. É interessante, né, Oitiva? Esses 3 aí, vamos ver se eu consigo... Deixa eu procurar aqui no sistema se eu acho alguma coisa no nome deles. A senhora sabe se eles estão presos ou soltos? Pode tirar a algema, viu? Da delegacia que me prendeu foi no presídio levar a preventiva para eu assinar. Eu perguntei, ele me disse que eles estavam em cima dos filhos. Estavam presos? Estavam presos em cima dos filhos. Na verdade, realmente tem 2 denúncias sobre o mesmo fato. São 2 denúncias Se sobre o parar mesmo para fato. analisar,
A diferença ficou só na tipificação. Isso. E gerou 2 processos. Porque é isso, aqui eles botaram só o 35. Isso. E para ela, né? Não tem 33 na denúncia. Não. Associação 133. 133. Quer dizer, ela só. responde pelo 33 em um processo apartado e pelo 35 no outro. No outro. Em tese, o e 288 tem que cair. É, 288 cai, gente. Sim, minha opinião. Suspende. Certo. Tá? Vânia, eu acho melhor fazer as coisas de forma correta. Não adianta a gente ser assodado e lá na frente acaba lhe prejudicando, tá? O que aconteceu? A polícia tomou por opção em lavrar 2 autos de prisão, tá? Naquela oportunidade. Isso geraram 2 denúncias. Só que os fatos, ao que parece, numa visão superficial, os fatos são similares, em que pese você responda por tráfico em um e no outro seja associação, que são delitos diversos e que sobrevivem um sem o outro, tá? Então, assim, você pode ser julgada pelo 33. O que não pode aqui no caso, vislumbrando, é o 288 e o 35, porque aí está tendo algum conflito que os fatos são semelhantes, tá? Como particularmente os 3 estão presos, eu acho que pode pedir requisitar para que eles venham e a gente possa fazer um estudo melhor do que de fato aconteceu. Quanto à sua prisão, o que eu penso? A princípio, você não tem outros processos além desses 2, correto? Você está presa desde março. Então, a gente vai ter uma insistência na oitiva das testemunhas, que não pode ser dado causa à defesa. Então, eu penso, se os doutores também, assim, entenderem, né, de fazer o pedido de relaxamento e a gente dá prosseguimento à instrução. Dá o prosseguimento em soltura. Não se ouve as testemunhas da defesa hoje. Não ouço a defesa e passo para a fase seguinte. E nem o interrogatório também. Isso. Eu acho que é o mais... Nesse momento, até para que a gente possa analisar realmente os 2 processos. Vocês vão confirmar o interrogatório hoje. Tá? Certo. Eu acho que é o... na ata. Faz tudo direitinho. Isso. Eu mesmo posso fazer, doutora, no momento de insistir na oitiva dos... aí você já faz o pedido. De pedir para chamar o feito à ordem, de verificar essa questão da dualidade dos 2 de processos. Isso. Porque assim, o 33, ela vai poder normalmente responder pelo 33 que consta no outro. Isso. Mas para não ter o risco de ter uma condenação. Porque ali seria caso de uma emendaço, se fosse o caso. Sim. Então, eu acho que ele tem que excluir. No que está sendo agora, né? O que está sendo conduzido agora. Teria que excluir essa imputação do 35, do 288 ou 35, e deixar ela responder só pelo 33. E analisar o 35 em separado. Porque você pode chegar ao extremo de você absolver eles necessariamente um vai estar condenar ela. E condenar pelo 33. Tem que se fazer essa menção, isso. Tem que se registrar em ata para ficar bem ciente do outro processo. Eu acho. Que o outro processo responde pela outra parte da conduta dela, que não pode ser analisada aqui. Eu vou fazer um relato disso tudo. Certo. Aí vou abrir vista ao Ministério Público. Certo. E dar a palavra para fazer os pedidos aí, tá bom?